Fala Cremilda, vamos para mais um vídeo aí sobre literatura e hoje nós vamos falar da primeira geração modernista. Vamos falar rapidamente, sabe do quê? Vamos falar dos três principais autores. Bom, quem são esses grandes autores da primeira geração modernista? Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Grava esses três nomes, já vai te ajudar muito aí na frente para entender por que esses três são importantes. Bom, eles não vão ficar presos só na primeira geração, tá? Eles vão flutuando aí, porque eles não morreram ali também em 1930. Então eles continuam escrevendo e eles vão tendo algumas modificações na sua escrita. Mas na primeira geração modernista, esses três caras são o top 5, né? Então, o top 5 são... Ai, que burro, dá zero pra ele. Então, é o pódio, os três melhores. Vamos falar um pouco sobre eles, então. Rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um paulista que nasceu em 1893 e morreu em 45. Ele era um intelectual multifacetado, teve um papel decisivo no movimento modernista. Ele era um cara muito pra frente, sabe? Ele era um cara que ele tinha uma visão muito grande e, além disso, ele tinha um puta de um conhecimento de várias coisas. O cara era estudioso de música, folclore, antropologia, etnografia, psicologia, pianista, professor de música, compositor. O cara fazia um monte de coisa. Você achou que o cara era só escritor de poesia? Passava o dia inteiro lá sentado escrevendo poesia? Não, não. O cara manjava de muita coisa. O seu conhecimento foi tão fundamental para o embasamento teórico do movimento modernista, né? O pessoal ia consultá-lo, ia trocar ideia com ele para saber, Mário, o que a gente pode fazer? O que você acha disso? Sobre as suas características, afinal, então. Suas características são verso livre, o neologismo e a fragmentação. Bom, ele cria palavras, neologismo é criar palavras, e a fragmentação, ele não gosta de colocar tudo de uma vez, ele gosta de colocar as coisas aos poucos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí também ele gosta de falar coisas sobre sertão, lendas, costumes regionais, as danças populares. Então ele gosta de trazer a nossa cultura, o nosso folclore para dentro da poesia. Coisa que não acontecia antes do modernismo, tá, gente? E aí, a partir da Revolução de 30, a sua poesia também passa a ser mais intimista. Então, a partir de 1930, ele vai entrar para a segunda geração, vai mudar um pouco a sua característica da sua poesia, tá? Entendeu um pouquinho sobre o Mário de Andrade? Vamos pro próximo? Tá bom. Se liga só. Oswald de Andrade. O paulista Oswald de Andrade, esse cara era meio doidão, tá? Ele era mais pra frentão do que tudo que você pensava, ele era muito explosivo. Então, ele atuou na carreira jornalística, foi militante do Partido Comunista, embora de origem burguesa. Então você percebe, né? O cara tinha burguesia ali no sangue, mas ele era do Partido Comunista, né? Então, ele é um cara já meio diferentão pra sua época. Fundou em 1911, em parceria com Alcântara Machado e Ju Bonaré, a revista O Pirralho. Depois casou-se em 26 com a Tarsila do Amaral, você já deve ter ouvido falar dela, essa pintora. E em 1930, com a escritora comunista Patrícia Galvão. Quer dizer, não rolou muito tempo de casamento ali não, né? Não quero fazer fofoca, mas tudo bem. No ano seguinte, ele ingressa no Partido Comunista e fica até 45. E é nesse período que ele escreve o Manifesto Antropofágico. Tá? Guarda bem esse nome que a gente vai estudar isso na próxima aula e no próximo vídeo sobre os manifestos. E esse é muito importante, o Manifesto Antropofágico, tá? Suas características, as principais características de sua obra são o deboche, a ironia e a crítica aos meios acadêmicos e à burguesia. Então ele tá ali naquele meião reclamando principalmente da literatura muito acadêmica, como eu já falei, né? Aquela coisa muito certinha dos parnasianos. Ele sempre foi um defensor da valorização das origens e do passado do país, tá? Então ele gosta muito de trabalhar com a cultura brasileira, até mesmo a cultura indígena, que ele considera como a verdadeira cultura brasileira, tá bom? Antes de encerrar aqui, já sabe, né? Deixa aquele seu like, se inscreve no canal, porque eu vou falar ainda do Manuel Bandeira, mas eu preciso da sua ajuda, né? Então dá aquela ajuda agora, inscreve no canal aí, escreve nos comentários alguma coisa sobre o que você achou do vídeo, alguma coisa que você quer fazer pro próximo vídeo, alguma ideia, mas me ajuda aí no engajamento, beleza? Beleza, beleza, beleza. Vamos pro último então, Manuel Bandeira. Esse poeta de Recife nasceu em 1986 e morreu em 1968. É interessante falar um pouco da vida do Manuel Bandeira porque ele foi diagnosticado muito cedo com tuberculose. E a tuberculose naquela época era uma doença extremamente letal.
Então o pessoal achava que ele ia morrer cedo. Algumas poesias você percebe que ele tinha uma visão meio pessimista a princípio, mas depois ele foi mantendo já um bom humor, uma força maior. No começo da sua carreira, então, ele tem um pouco de características do dadaísmo, depois ele vai puxando outras características, mas principalmente a sua obra é recheada de lirismo, sabe? De uma poesia cheia de liberdade, de falar de coisas do dia a dia, com versos livres, uma linguagem coloquial, uma irreverência e uma liberdade criadora. Ele vai falar do trem, do relógio, de coisas tão simples do dia a dia, mas de uma maneira fantástica através dos elementos que compõem a poesia. Então, quando você olha a poesia do Manuel Bandeira, parece muito simples, muito boba, mas quando você vai estudando todos os elementos que compõem ela, você vai falar, caramba, é muito rica essa literatura. Bom, gente, hoje foi isso. No próximo vídeo a gente vai falar então sobre os manifestos, principalmente o manifesto lá do Oswald de Andrade, Antropofágico, Pau-Brasil, manifesto da ANTA e as principais obras da primeira geração. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Grande abraço, sucesso pra nós. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Fui!